Salve, salve, galera, boa tarde. Começou o Campeonato Brasileiro 2024, hein, Caio Ribeiro? E o atual campeão Palmeiras mostrou que vem pra brigar por mais uma taça nessa edição, né? Ficou longe do seu melhor futebol, mas tá cansado também, né? Final, Libertadores. E mesmo quando não joga bem, continua vencendo. É isso que eu ia falar, Caio Ribeiro. É defesa segura, ataque eficiente e vitória lá na Bahia contra o Vitória. Antes da bola rolar, teve muita festa no Jogo dos Campeões. O Vitória é campeão da Série B, jogando contra o Palmeiras, bicampeão da Série A. Esse era um jogo inédito na era Abel Ferreira. O time da casa vinha de 23 jogos de invencibilidade como mandante e voltava a disputar a elite do futebol nacional depois de 5 anos. Com uma sequência desgastante de jogos, o Palmeiras entrou em campo sem alguns titulares. Entre os quase 31 mil presentes no Barradão, destaque para Dorival Júnior. E aí você vendo o Dorival Júnior, sim. Nos primeiros 15 minutos, o técnico da seleção não conseguiu ver tanta coisa positiva. O jogo estava amarrado para irritação do treinador palmeirense. O jogo está muito arrastado, está muito lento ainda, né? Então acho que o Abel está tentando corrigir isso. O primeiro chute do time visitante saiu dos pés de Rafael Veiga, mas nem levou tanto perigo assim. A resposta foi imediata. Alejandro pediu, Alejandro dominou, cara a cara, bateu o Everton. Lateral esquerdo Lucas Esteves, criado na base palmeirense, fez boa jogada pela esquerda. E o gol só não saiu porque o atacante Alejandro escorregou na hora de dominar. O primeiro gol da partida saiu depois que o Palmeiras conseguiu executar algo que o técnico Abel Ferreira vinha cobrando. No primeiro bom passe que a defesa conseguiu ligar o ataque, Rafael Veiga levantou na área. Endrick ajeitou de cabeça e depois do bate-rebate, Richard Rios mandou pro fundo das redes. A sobra, Richard Rios bateu pro gol! Gol! No último lance do primeiro tempo, o Vitória quase empatou. Outra boa jogada de Lucas Esteves e ótima defesa de Everton para impedir o atacante Osvaldo de igualar o placar. O Everton salva o Palmeiras! A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo pegado, a torcida faz parte do jogo também, o campo não está favorecendo muito, não está nas melhores condições. No segundo tempo, o jogo caiu ainda mais de rendimento. O calor continuou intenso e os jogadores foram cansando. Nesse lance, o goleiro Lucas Arcanjo deu um presente para o atacante Rony. Olha o gol, o Rony dominou e perdeu! Demorou demais a finalizar. Camutanga salva o Vitória! Demorou demais, né? O Rony achou que estava sozinho em campo. Aí tinha que acelerar o movimento. Podíamos ter resolvido o jogo com um segundo gol, não conseguimos. Bola sai! Rony tentou ainda de carrinho. Nos minutos finais, ainda deu tempo do Palmeiras desperdiçar outras 2 oportunidades. Com Gabriel Menino... Olha o espaço que teve o menino, ele chega escorregando. E Lázaro. Olha a sobra, Lázaro bateu pra fora. Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. E os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa. Estou a dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, num campo difícil. A estreia com vitória faz o Palmeiras sonhar com a possibilidade de quebrar um outro tabu sob o comando de Abel Ferreira. Em caso de título no final do ano, o time vai se tornar o primeiro na história a conquistar por 3 anos consecutivos o estadual e também o Campeonato Brasileiro. Não tinha pensado nisso, acho que estás-me a dar uma ideia. Ainda não existe. Ainda. Num campeonato de pontos corridos, muitas vezes os 3 pontos interessam até mais do que o desempenho. E no caso do Palmeiras, mesmo com a vitória, o Abel tem motivos para lamentar, já pensando na próxima rodada. Temos que pensar à frente, temos que pensar grande e este tipo de gramado deixa marcas nos jogadores. Caião, primeira rodadinha, às vezes a gente deixa passar batido, mas 3 pontos fora de casa na largada fazem diferença lá na frente, né? Muita diferença, ainda mais pela sequência desgastante que o Palmeiras está tendo e o adversário que não perdia em casa há 10 meses. Não jogou tão bem, mas é uma vitória que vai fazer muita diferença lá no final. É isso que você disse, o cara não perdeu mais de 20 jogos, o Palmeiras não jogou tão bem e ganhou, bicho. Consistência, é um time muito bem treinado e que joga de acordo com o resultado, por isso é tão efetivo. E Caio, já o São Paulo tem uma pedra no sapato chamado Fortaleza de Vojvoda. Em 9 jogos contra o treinador argentino e o time cearense, sabe quanto o São Paulo ganhou?
Nenhum. E no sábado, mais uma derrota e pressão pra cima do Carpini. O técnico são paulino era o foco da noite. Thiago Carpini estava com a cara fechada desde o início do jogo. Era a estreia dele como treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. Início já ameaçado. Eu continuo acreditando que o futebol precisa caminhar para um pouco mais de longevidade, um pouco mais de paciência. E não só estou falando isso porque é o momento que a gente vive, realmente é o que eu acredito. Se não bastasse a pressão para o jogo contra o Fortaleza, o Carpini ainda tinha nomes importantes com problemas físicos, como o James Rodrigues, que começou na reserva, e o atacante Caleri, escalado entre os titulares. Fato é que o São Paulo foi bem no primeiro tempo, com 2 chances claras de gol. Luciano ajeitou no pé esquerdo, que é o gol! No segundo tempo, a gente caiu um pouco de produção, nível de concentração, atenção. A primeira finalização do Fortaleza foi gol. O atacante Lucero abriu o placar. É a bola certa, no pé certo, no lugar certo. A origem do cruzamento e de onde a finalização em todos os setores a gente tem superioridade numérica. Eu acho que aí é um pouco da nossa tomada de decisão ser melhor. O resultado que já preocupava o Carpini ainda piorou. São erros recorrentes, isso é uma coisa que me incomoda muito. E aí o São Paulo tá todo bagunçado no campo. O segundo gol é uma situação de total desequilíbrio. Vem o Machuca, acompanha Lucero, bateu o Machuca cruzado! Não podemos estar tão expostos assim dessa maneira e tomar um gol assim de contra-ataque. Tava bagunçado, exposto, desorganizado no campo. Ataque não, pro contra-ataque. 1-2 para o Fortaleza, 0 para o São Paulo. O São Paulo diminuiu com esse chutaço do atacante André Silva. Mandou do meio da rua, nem 2 goleiros chegariam nessa. Mas o empate não saiu. É um pouquinho frustrante para nós, porque a gente trabalha pra caramba, esse grupo merecia os 3 pontos no final do jogo. Assim como no ano passado, São Paulo perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. E também, como em 2023, foi derrotado pelo Fortaleza aqui no Morumbi. Com o resultado, a torcida reclamou bastante do Thiago Carpini. E a pressão sobre o técnico aumentou bastante. O meu melhor eu tenho certeza que eu estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, aí não é uma avaliação minha. Porque no jogo de hoje, quem tem menos responsabilidade é o treinador. Os jogadores têm que caprichar mais, não sei se treinar mais. O grupo está bem unido, junto com o professor Carpini, não há dúvidas disso. O Thiago Carpini ainda nem completou 20 jogos pelo São Paulo. Tem contrato até o fim da temporada. Em 3 meses, foi da euforia pelo título da Supercopa do Brasil às cobranças por melhores resultados. Caião, semana passada a gente já falou de todos os desfalques que o São Paulo tem, né? Mas se não voltar a vencer, a pressão vai começar a ficar insustentável, né? E a sequência é muito complicada, né? Você tem Flamengo fora, você tem Atlético Goianiense fora, tem Barcelona pela Libertadores fora. Então, assim, São Paulo precisa voltar a vencer. E acho que a torcida não pode apontar o dedo só para um treinador. O Carpini tem a sua parcela de culpa, mas o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Era para o São Paulo ter definido o resultado, ou pelo menos saído na frente, pelo volume e pelas oportunidades que criou. Então tá na hora de cobrar um pouquinho dos jogadores também. O Caio, eu vou te falar, todo ano é a mesma coisa. Entra Brasileirão, sai Brasileirão. Reclamação contra juiz, contra o VAR. E na primeira rodada, ó, já teve um monte de gente chiando. Atenção, gente, tem até VAR aí pra vocês darem uma olhada. Vamos falar do Santos agora, que vai começar sua vida na Série B do Brasileirão. Nesta semana contra o Paysandu, jogo lá na Vila Belmiro. Vamos pra Baixada Santista conversar com o Murilo Tauro, que traz novidades sobre isso e sobre mais. Murilo. Fala, Andreoli, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Globo Esporte. É isso, nessa semana o Santos estreia na 2ª divisão do futebol brasileiro. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o jogo saiu de sexta, 8 da noite, para sábado, 4h30 da tarde. Importante lembrar que ainda com portões fechados, o Santos vai fazer 3 jogos na Vila Belmiro com portões fechados. Esse contra o Paysandu, estreia na Série B, é um deles. O Santos teve folga sexta, sábado e domingo, volta a treinar hoje às 4 da tarde. Com a dúvida ainda é o Furt.
camisa 9 do Santos no Campeonato Paulista, entrou na decisão contra o Palmeiras no Paulistão, meio que no sacrifício. Nessa semana ele vai fazer fortalecimento, vai tentar acabar com essas dores para estar à disposição do técnico Fábio Carille. É muito provável que ele esteja à disposição, que ele jogue uma semana preparando para poder ter o Furt na estreia. É importante dizer que há alguns minutinhos o Santos soltou no seu site oficial uma nota comunicando que Cleiton Lima não é mais o técnico das Sereias da Vila. O auxiliar Wesley Ottoni assume o cargo por enquanto. Andreoli. Valeu, Murilo. Obrigado pelas suas informações. Para quem viu o Globo Esporte no fim de semana, entende. Ontem no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, num jogo que ficou marcado por muitos cartões amarelos, reclamações. E mesmo com um jogador a mais na segunda etapa e todo o apoio da Fiel, o Timão ficou no 0-0. É uma música tradicional das arquibancadas corintianas. Anuncia que o time veio para vencer. E o rival, bom, se prejudicar. No primeiro jogo do Brasileirão, o Poropopó foi amplificado em Itaquera. Teve aviso no telão e contagem regressiva para a arena tremer. O corintiano abraça corintiano, não tem jeito, aqui, ó. Nem gosta de futebol, gosta mesmo do Corinthians. Existia um motivo para essa convocação. Uma das metas do Corinthians nesse brasileiro é somar mais pontos jogando em casa. No campeonato do ano passado, o aproveitamento em Itaquera foi de apenas 43%. A torcida é o que leva o time para frente. A arena tem que voltar aquela pulsar arena como sempre foi, né? A força da Fiel é impressionante, né? Dentro de casa é nós, né, meu? Por isso, a busca para fazer o estádio pulsar ainda mais nessa largada do Brasileirão. O torcedor corintiano veio para inflamar o jogo. E por tabela inflamou os jogadores. É só toco, ninguém perde viagem, cutucado embaixo. É só a primeira rodada do campeonato. Vai nessa. Truncado, brigado, falado. São alguns dos adjetivos para o jogo de ontem. Foram muitas entradas fortes, especialmente no primeiro tempo. Essa do Fagner rendeu um cartão amarelo e reclamações dos mineiros, que queriam a expulsão. Nas redes sociais, o Atlético postou uma foto da perna do meia Zaratio e disse que vai fazer uma reclamação formal na CBF. Tá certo que foram muitas faltas, mas será que para tantos cartões? A postura do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz não agradou a nenhum dos lados. Cara, são muitos cartões, eu acho que tem que haver um pouquinho também de diálogo. Eu sinto muita impotência. Eu tomo o primeiro amarelo aos 15 segundos do jogo. E o segundo amarelo também é bem polêmico. Batalha levou realmente um cartão aos 15 segundos e o segundo no final do primeiro tempo. Checado, o jogador comete a falta, o Yuri Alberto, ataque promissor, tudo ok. Na segunda parte do jogo, quem ficou na bronca foi o Corinthians, que entendeu que o juiz parou muito o jogo. Antônio Oliveira não se conteve e foi expulso no final da partida. Parece que na segunda parte ele estava a compensar uma coisa que ele tinha que errado, mas que acertou e fez muito bem. Portanto, repare que não é possível num jogo de futebol, na segunda parte, haver 60% a bola estar parada. Mas fato é que o time teve um jogador a mais durante uma metade do jogo. E aqui foi o que o Corinthians produziu com essa vantagem. Uma linda jogada individual de Wesley e uma defesa de Everson. Espalma, Everson! Um chute bem pra fora de Mateuzinho. Chicotada na cara da bola. E esse que chegou mais perto do 1. Passa a esquerda do gol, que foguete foi esse? É muito pouco. Yuri Alberto, centroavante do time, não teve sequer uma finalização durante o jogo. E olha que Cássio ainda evitou que Scarpa fizesse o gol da vitória atleticana. Cássio! O goleiro do Corinthians com uma na mão. Quando o time que tem um jogador a mais cria tão pouco, o alvo inescapável das críticas é o treinador. Há uma coisa que me chamou a atenção na minha equipa e que eu lhes perguntei e disse-lhes sempre e pedi-lhes sempre. Uma equipa extremamente organizada e equilibrada e competitiva. E eles foram, nunca se desequilibraram, porque não é por pôr 10 homens na frente que eu vou ter mais chances de golo. Aliás, é o contrário, que vou acabar por desequilibrar a equipa. Quanto melhor defendermos,
mais conforto damos a quem ataca, portanto, e nessa perspectiva, nos últimos 6 jogos sofremos um golo. Quando o jogo é mais falado do que jogado, os números da súmula dizem mais que os melhores momentos. 15 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, um mega poropopó e 0 gols. Ainda nessa matemática, Caião, o Corinthians jogou contra uns favoritos do Campeonato Brasileiro, mas era em casa, jogou o segundo tempo com um a menos. Foi bom ou foi ruim? Desculpa. Pela circunstância do jogo ruim. Empatar contra o Atlético Mineiro e somar um ponto, tendo o Atlético como um dos grandes favoritos ao título, é bom. Agora, jogar 45 minutos com um homem a mais e não produzir nenhuma chance clara de gol é porque você jogou 2 pontos no lixo. Dá uma conectadinha, podia ter feito alguma mexidinha diferente, Antônio? Não, eu acho que eu sempre divido essa responsabilidade. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar a produção ofensiva. Defensivamente foi muito organizado. Acabou.